Alguém vai fazer sustentação oral? Sim, senhor. O senhor vai fazer? Sim, senhor. Então o senhor tem 5 minutos. Pode começar. Vossa Excelência gosta? Não. Colegas da Câmara, eu como membro da Anistia Internacional, ex-preso político, torturado e anistiado, com mais de 40 anos de advocacia, nunca punido pela OAB, nunca condenado a não ser na ditadura militar, sou agora, de maneira vil, condenado por essa sentença que procura ressuscitar o arbítrio e a censura. O terrorista Marcelo Moutinho, condenado por jogar molotov na minha janela, tacar fogo na minha porta, que poderia ter matado todo o prédio, e por isso foi condenado, ele que também responde por crime de não acompanhamento da vítima, ele bêbado atropelou e não prestou socorro, para encobrir esses crimes que cometeu, e já foi condenado no civil, fez uma reclamação na polícia de que nós perturbávamos a ordem com as manifestações fora Bolsonaro que aconteceram em todo o país, que, inclusive, Vossas Excelências talvez até tenham participado de alguma dessas manifestações, sendo que não houve perícia para que fosse aquilatado se os decibéis que usava no meu megafone eram demasiados. Era no horário de permitido, não era horário de silêncio, por 5 minutos. Nunca houve nenhum flagrante. Esses panelaços não prejudicavam a coletividade, porque ela participava também. E Sua Excelência Alcó, sem olhar a minha FAQ entrou depois da sentença, disse que eu tinha maus antecedentes, quando na verdade nenhum mau antecedente eu tenho, a não ser a luta intransigente pela democracia, a luta intransigente pelo direito de livre expressão, de livre manifestação, para que, acumulando esse clamor popular, junto com o clamor popular, pudéssemos ter tirado esse presidente genocida que tanto nos atormentou, tanto nos prejudicou a nós todos, porque, na verdade, nunca tivemos um período tão tenebroso, talvez até pior do que a própria ditadura militar, se é que pode ser pior, porque, na verdade, se tratou de um presidente neofascista, quer dizer, além dos crimes do fascismo, mas era pior porque tinham um viés entreguista e não nacionalista como os fascistas tradicionais. De modo que não resta outra alternativa, senhores julgadores, a anulação da sentença. A anulação da sentença. E também existe uma prescrição retroativa, de modo que não há como prosperar esta infame condenação que foi submetida. Este militante de direitos humanos da Anistia Internacional, preso e torturado, para que Vossas Excelências pudessem usar o mundo que estão usando, para que eu também pudesse estar aqui, porque na ditadura a gente sabe como é que funcionava, não tinha defesa, quando a gente eu inclusive não podia nem advogar depois que saí. Quem recorreria a um advogado preso, torturado pela ditadura, filho de um militar, inclusive só estou vivo porque meu pai, que participou do golpe, depois eu nunca vi tanta morte, tanta tortura, tanta desgraça, tanta censura, se bandeou, se tornou contra a ditadura, e se não tivesse denunciado ao cardeal do Rio, porque eu sou membro da igreja, a presidente da CNBB, e ele próprio não tivesse ido em Belém para nos libertar, denunciando o seu próprio aluno que estava torturando a gente, eu aqui não estaria fazendo essa sustentação. Obrigado aí, desculpe, mas, sinceramente, uma condenação dessa é um assinte à justiça. Como vota a doutora Niares? Artigo 42, incisos 1º e 3º da Lei de Contravenções Penais, perturbação do trabalho e sossego alheios, houve condenação à pena de multa de 30 de multa substituída pela prestação pecuniária de 900 dias de multa. A narrativa
megafone de forma abusiva, em horário não permitido, em exagero tanto em relação 8h30 da noite, excelência. Deixa eu só terminar, por favor. Foi evidente exagero tanto no tempo quanto na intensidade do barulho. Chegou mesmo a ser advertido pela síndica do condomínio a notícia de que havia várias pessoas idosas, inclusive doentes, no prédio. Notícia também de que moradores chegaram a se mudar devido ao incômodo diário decorrente dessa atitude do réu. Eu estou mantendo a sentença por seus próprios fundamentos nesse ponto, porém, acolhendo a argumentação defensiva tanto no que tange ao afastamento dos maus antecedentes, posto que apesar de constar da FAC apostada aos autos após as alegações finais, não após a sentença, uma condenação, daí não decorre nenhuma novidade a ser juntada após as alegações finais, como também foi alegado. Não tem nenhuma condenação, excelência. Porém, essa condenação que consta da FAC, ela está sem o esclarecimento com relação ao trânsito em julgado. Então, inclusive, houve manifestação do Ministério Público nesse sentido também. Então, estou afastando os maus antecedentes e também reconhecendo a incidência da atenuante decorrente de ter o réu mais de 70 anos à época. Então, o que leva a uma redução da pena de prestação pecuniária anteriormente fixada, que restou totalizada, sendo réu tecnicamente primário, em 10 dias de multa, convertida na prestação pecuniária e mantido o valor da multa fixado de R$30, totalizou o valor de R$300. Então, estou conhecendo dando parcial provimento ao recurso nesse sentido. Como eu voto. Voto com a relatora, senhor presidente. Daniel. Você substituiu, tá? Na verdade, já havia sido feita a substituição em primeiro grau. Só alterei o valor, de 900 eu alterei para 300. Tá, acompanho. Tá, vamos pro próximo. Então, conhecido do parcial provimento ao recurso. Próximo agora é o 0266777-09.